A gente teve uma perda muito grande aí, né? É uma perda mundial, podemos dizer, né? Que foi o cantor Oliver Tree. E dias antes, eu não sei se aquela gravação ela foi com muita antecedência, mas o que me aparentou é que dias antes do ocorrido, vocês estiveram junto com ele, né? Sim, foi bem pouco tempo antes, assim. Acho que isso que aconteceu, a tragédia foi no domingo, né? E quando a gente tava com ele foi numa quarta, vida? Foi perto da sexta? Não, foi quarta. Acho que quarta-feira a gente tava com ele e aí no domingo aconteceu a tragédia. Foi muito perto, assim. Então a gente até achou que era brincadeira na hora que a gente viu. Porque foi uma experiência que a gente acabou compartilhando. Lembra que eu falei que eu tenho uns amigos agora que parecem família? Sim. A gente tava todos juntos. E aí eles que convidaram a gente pra ir no show do Oliver. Porque a gente sempre falou pra eles, a gente é muito fã, a gente gosta bastante, mas a gente não tava com isso planejado, né? Tipo, ir no show. Inclusive, foi bem mal divulgado, então a gente acabou não vendo tanto sobre o show por anúncio, né? Tipo, que normalmente quando vai ter algum artista internacional aqui, acaba aparecendo anúncio em todo canto, né? Sim. E aí esse não tinha tantos anúncios, inclusive os nossos amigos, eles fizeram algumas divulgações sobre o show também. Mas enfim, aí eles chamaram a gente pro show. Aí o que aconteceu? Eu consumia Oliver Tree no meu Spotify, no meu YouTube e não seguia ele nas redes. Então eu segui ele. Quando eu segui, ele me mandou uma mensagem. Aí ele falou assim: o show foi muito merda, você gostou? Ainda mandou um kkk, né? Eu falei, que isso? Gringo nem ri assim. Enfim, eu só percebi isso depois. Mas, enfim, aí ele mandou isso, né? Eu falei assim, na verdade foi muito merda assim. Teria sido melhor se você tivesse jogado patinete na minha cabeça ou tirado uma selfie comigo. Mas valeu a pena porque você peidou no microfone, então tudo bem. Foi isso que eu mandei pra ele. Ele falou, nossa, me tocou muito isso que você falou sobre o peido do microfone, não sei o quê. Enfim, ele brincou bastante. E aí, nisso, a gente foi trocando uma ideia. Aí eu falei pra ele, a gente não consegue mais ajudar você com a divulgação do show, porque o show já passou, né? Mas a gente consegue ajudar você a, pelo menos, contatar uma galera aqui do Brasil para você participar tanto de podcasts quanto gravações, assim, com a galera mesmo, para você usar essa sua estadia aqui no Brasil para chamar os seus fãs brasileiros. E uma das coisas que eu comentei com ele por último também foi que o Brasil já sabia quem ele era pela música, só não sabia o rosto dele. Tipo, ele já era conhecido, só que as pessoas não sabiam exatamente quem era que cantava aquela música e a gente podia trabalhar nisso, sabe? Daí eu falei pra ele, passei alguns contatos que eu tinha com alguns podcasts aqui do Brasil, passei os contatos de alguns influenciadores. E aí, nisso, já tinha um outro moço também fazendo a ponte entre ele e o Manicas. Aí, quando eu citei o Orochi, eu não falei assim, vai lá no Manicas. Eu falei, vai lá com o Orochi Pedro, que eu acho que vai ter uma coisa da hora, né? E aí, enfim, teve essas duas pontes, tanto eu quanto outro moço, falando pra ele sobre. Aí eu falei pra ele isso, acho que foi no domingo. E aí, na quarta-feira, mais ou menos, quarta ou terça, eu não consigo lembrar o dia direito agora. Foi no dia 8 ou 9. 8 ou 9, vida? Não me lembro. Mas enfim, acho que nem vem tanto ao caso. Só que aí, aí eu falei pro Orochi, né? Por favor, responda as mensagens. O Orochi é muito ruim de mensagem. Falei, responda as mensagens, o Oliver Tree quer gravar com você. Então, aproveite, né? E já teve uma segunda vez que veio um outro artista internacional que a gente gravou com ele. Eu convidei o Orochi demorou pra responder. Acabou não gravando com o moço também, né? Mas enfim. Aí nesse ele foi lá, respondeu e falou se eu queria colar na gravação. E a gravação seria no mesmo dia do aniversário do Orochi também. E no mesmo dia do aniversário dessa minha amiga que fez todo o rolê acontecer. De a gente ir no show, né? E aí a gente até brincou que o começo e o final estavam todos juntos lá no estúdio. Porque essa minha amiga, ela começou a jogar um jogo chamado Osu por conta do Calango. Que é um moço que joga muito rápido, assim. Inclusive, eu vi o vídeo e falei, não, isso aí não é possível. Enfim, daí essa minha amiga, ela chama a Kemi. Aí a Kemi começou a jogar o Sul por conta do Calango. E aí, nisso, que ela jogou o Sul muito bem, ela começou a competir com a Akihito. Aí ficou a Kemi e o Akihito assim, nossa, a gente joga o Sul e tal. Aí teve um momento que a Kemi tava jogando Oliver Tree, porque você escolhe as músicas pra jogar nesse jogo. É quase que um Guitar Hero, mas você vai clicando assim as bolinhas. Entendi. É tipo isso. E aí ela tava jogando Oliver Tree. Aí o namorado dela falou assim, você já foi... o Oliver Tree já veio pro Brasil alguma vez? Imagina a gente num show. Falou alguma coisa assim. Aí nisso ela falou, nunca veio, nem vai vir. Tipo, pelo que ela sabia. Mas ela era muito fã, só que ele nunca fez show antes desse no Brasil. Ele já teve no Brasil, mas não foi pra show, né? E aí ela falou, nunca veio nem vai vir. Aí esse amigo, ele é muito zoeira, toda hora ele fala besteira, brinca. E aí ele falou pra ela, ele vai estar aqui daqui um mês, mais ou menos. Aí ela, vai se fuder, nada a ver, não brinca com isso, não brinca com coisa séria. Enfim.
E aí ela viu que era verdade, que ele realmente está aqui. Aí nisso eles entraram em contato com a produção que trouxe ele pra cá, começaram a movimentar tudo pra tentar ir nesse show, não só como fãs, mas também ajudar na divulgação do show, né? Aí eles fizeram parte da divulgação do show, e aí eles chamaram a gente pra ir junto. Aí nisso a gente foi no show. Aí nisso eu segui o Oliver. Aí nisso o Oliver me mandou mensagem. Aí nisso da mensagem eu falei do Orochi. Aí nisso do Orochi a gente foi no Manicas, passou esse dia inteiro com o Oliver, deu um rolê juntos, e aí veio a tragédia, né? E aí, uma coisa que aconteceu, que lá no estúdio, olha que coincidência, quando a gente tava lá no estúdio, de repente chegou o Calango. Eu falei, que engraçado, né? O que o Calango tem a ver? Mas eu virei pra minha amiga e falei, amiga, olha só, nós temos o resultado, que é conhecer o Oliver Tree aqui pessoalmente, não só como fãs dele, mas a gente virou mais próximos, né? O cara realmente era uma alma muito, muito foda. E aí a gente teve esse ponto que a gente pôde conhecer o Oliver. E aí o Calango, que foi quem fez você jogar o Su. E por causa do Su que tudo isso desenrolou também, né? Olha que engraçado. E aí foi uma coisa que a gente ficou muito tempo pensando sobre a sincronicidade, sabe? E também uma coisa que a gente pensou muito foi a permissão que a gente teve, sabe? De poder compartilhar desse tempo com ele. Porque foi muito triste a perda dele. E, enfim, horrível, mas ele era uma pessoa que ele lidava muito estranhamente bem com a morte. O jeito que ele falava sobre a morte não era de uma pessoa assustada ou com medo de que a vida é finita, né? Parecia ser uma pessoa que estava muito confortável com o fato de saber que ia morrer e por isso mesmo que ele vivia do jeito que ele vivia, sabe? Os dias dele eram todos muito bem vividos porque ele sabia que algum dia ele ia morrer. Inclusive, teve várias teorias da conspiração, muitas coisas faltando com respeito também com ele, né? Depois da morte. O Twitter também teve muita coisa ruim. Mas uma das coisas que eu aprendi quase que instantaneamente com ele foi que eu não era uma pessoa de postar muito essa parte mais privada da vida, que nem a gente chegou a comentar aqui. Ou algumas coisas até que eu deixava... Depois eu posto, e nunca chegava esse depois. E aí, quando ele faleceu, eu tinha muitas coisas que a gente ia postar juntos, tinham fotos, o dia do estúdio, tudo. Inclusive, os meninos ainda estão decidindo, eu acho, não sei se eles já decidiram se vão postar ou não aquele episódio que foi gravado. Mas nisso, eu lembrei de uma coisa que o Oliver falou, que ele estava aqui nessa terra com o objetivo de trazer luz para as pessoas, iluminar a vida dos outros e colorir pelo menos um pouco com a nostalgia da infância. Aí ele me contou até numa situação onde a gente estava andando juntos, ele virou assim para mim e falou, quando eu era criança, com uns 4 anos de idade, eu fui com meu pai pra uma lanchonete, assim. A gente foi lá e tocava uma música que eu nem sei que música é, não me lembro da melodia, mas eu lembro da sensação, o sentimento que aquela música me trazia. E toda vez que eu faço uma música, eu quero trazer isso pras pessoas. Aquela nostalgia de quando a gente tem 4 anos de idade e o pai levou na lanchonete, né? E aí eu fiquei tão, sabe, pensando que isso faz muito sentido, porque quem escutava mais o Oliver Tree do que eu era meu sobrinho de 4 anos de idade, sabe? E aí eu comecei a catar comentários na internet depois, né, que tudo aconteceu. Eu comecei a ver muitas mães comentando também, o meu filho escutava muito as músicas dele. E aí tem vários vídeos dele, assim, com criancinhas e tudo. E ele realmente trouxe, sabe, essa sensação de mais luz, de aquela energia, aquela euforia. As músicas dele sempre tão, sabe, sorriso insano. É uma coisa muito legal de ver. E, enfim, aí... Deixa eu lembrar, calma que eu me perdi, porque eu andei para outro lado. O que ele me ensinou. O ponto foi que eu era muito preciosismo, assim, com as minhas coisas, sabe? Não vou postar isso agora, talvez seja exposição demais, talvez esteja desagradando os outros. E o Oliver sempre falou, seja você. Posta o que você quer postar porque você é você. Faz o vídeo que você quiser fazer porque você é você. E o jeito dele sempre foi assim, né? Isso mesmo antes de conhecer ele. Depois de passar esse dia com ele, a gente pôde perceber que ele era realmente uma pessoa muito autêntica, né? Vai lá e faz. Se teve a ideia, vai lá e faz. Quer fazer isso, eu faço. E é isso, sabe? E aí, quando ele faleceu, eu fiquei muito receosa de postar qualquer coisa com ele. Eu pensei, nunca na vida vou postar nada, porque aí vão achar que eu tô querendo hypar em cima da morte do cara, ou sei lá, me aparecer que eu tava ali com ele. E aí eu comecei a, calma, mas vamos tentar olhar pelo lado de tudo que eu passei junto com ele, as conversas, tanto eu quanto os meus amigos. Eu comecei a olhar pra isso, sabe, de uma forma... Eu tive essa permissão, como fã, tá lá e compartilhar de um dia inteiro com ele, até a noite a gente deu um rolê muito legal, sabe? Tive essa permissão. E nem todo mundo teve essa permissão. Quem sou eu pra privar os outros dessa experiência? Quem sou eu pra privar uma pessoa de saber como ele era? Por que eu não vou contar ou mostrar a mensagem que ele mandou? Pô, muito carinho na mensagem dele. Eu não ia ficar printando chat e mostrando pros outros e pensar, que é isso? Tá querendo aparecer aí com as mensagens do cara? Mas aí eu li aquela mensagem com o coração e comecei a olhar, pô, o Oliver definitivamente é algo.
Então, eu acho que não deve morrer em mim essa demanda, sabe? Veio aqui pra mim essa mensagem e eu vou tentar mostrar da melhor forma que eu posso mostrar, sendo eu a Anne que conversou com ele, sendo eu a Anne que se inspirou com essas palavras. Vai ter sei lá quantas outras pessoas que também vão se inspirar, porque eu não vou privar os outros disso que eu pude viver. Então, é uma honra pra mim poder ser um... Como que fala? Um instrumento para que isso se espalhe também, né? E aí eu fui lá na pior rede do mundo, no Twitter, e postei com esse sentimento. Eu não quero que isso seja sobre mim em nenhum momento, mas eu quero que as pessoas entendam que eu, como fã, assim como outros fãs, tive essa oportunidade. E olha, que se ele tivesse conhecido vocês, ele seria assim também. E aí mostrei lá o textinho dele, coisa mais linda. Inclusive, olha só, uma coisa muito triste é que eu nem tinha respondido essa mensagem dele, porque eu sou muito ruim de mensagem, primeiramente, mas o que eu tava guardando era que no domingo, depois de um compromisso que eu ia ter de manhãzinha, lá pelas 6 da manhã eu ia num lugar chamado Solo Sagrado, de Guarapiranga. Muito legal, inclusive, lugar lindo. Aí, depois do Solo Sagrado, eu ia responder a mensagem do Oliver e postar a nossa foto no feed com uma coisa, pô, esse dia foi maravilhoso. Só que aí, quando eu estava saindo, a internet voltou a funcionar no celular de um amigo meu, e aí ele falou: gente, eu acho que o Oliver morreu. Eu falei, nossa, nada a ver CNN postando besteira desse jeito. Pô, que piada sem graça, nada a ver, né? Pô, já fez isso aí, já dá um follow nessa página. Eu achei que ia, tipo, eu já fiquei estressada, sabe? Eu falei, que os caras tá brincando com isso? Eu entendo que tem brincadeira, mas tudo tem limite, né? Daí ele falou, eu acho que não é brincadeira. E aí eu falei, para com isso, nossa, nada a ver, né? E aí a gente tava num dia super suave, tranquilo lá, porque é um lugar meio paradisíaco, assim, religioso. E aí a gente tava super suave, daí eu não tava acreditando, sabe? Não tava digerindo. Daí esse amigo falou, eu pesquisei aqui no Google e o Oliver tava num acidente com outras pessoas. Eu falei, para, nada a ver. Tipo assim, o que eu conseguia falar era nada a ver e chorar. Nada a ver e chorar. Tipo, não conseguia entender. Não digeria. Eu falava, nada a ver, o cara tava ali ontem. Pô, ontem mesmo, na verdade, ontem daquele dia, né, de domingo pra trás, no sábado à noite, ele tinha respondido minha amiga. Porque a gente tava no karaokê e a gente começou a cantar Don't Remind Me, que é a música dele. E aí ela gravou, mandou pra ele e ele falou, nossa, muito foda. Falou, tipo, incrível. Ele tava falando ontem, sabe? E eu não respondi ele, eu tinha que responder o cara, né? Nada a ver isso aí, não é assim. Eu comecei a ficar em negação, em negação. E aí a gente, lá do Solo Sagrado até em casa, é tipo uma caravana, então leva umas 2 horas. E a gente teve essas 2 horas de introspecção 100% num ônibus caravana, onde ninguém via que a gente tava chorando. Estávamos nós os 5 juntos, em todas as situações, desde o dia com o Oliver, quanto no dia que a gente perdeu ele, né? E aí, pra mim, aquilo lá foi uma coisa muito... Sabe, não dava pra acreditar. Então, eu passei muito tempo que eu chorava, daqui a pouco eu ficava meio assim. Nada a ver. Aí, daqui a pouco eu chorava de novo. Aí, eu lembrava dele falando com a gente. Aí, eu lembrava dele virando e contando as coisas. Aí, eu já ficava ruim. E daí, a minha amiga também. Aí, teve uma hora que a minha amiga virou pra mim e falou assim... Eu penso nele e o meu coração se parte. E aí, eu falei... Nossa, você conseguiu botar em palavras exatamente o que tá acontecendo comigo? E... Nossa, aquilo lá, sabe, só me despedaçou de novo, mais um pouco. E eu acho que uma coisa boa disso tudo foi que a gente tava sempre juntos, né? E a gente pôde um abraçar o outro em todo momento, a gente tava lá. E a gente pôde compartilhar um com o outro desde o pior até o melhor, sabe? E aí uma coisa que a gente se juntou e combinou é não vamos privar as pessoas do tão maravilhoso que a gente viu que era o Oliver. Então a gente não vai ficar com vergonha de postar, com receio de acharem que é hype ou sei lá. A gente vai mostrar tudo que ele proporcionou pra gente e tentar pelo menos um pouco espalhar essa mensagem que ele deixou, que era o objetivo dele. Que as pessoas tivessem mais cor, que as pessoas entendessem que, pô, não importa o quão feio você é lindo. Ele sempre falava isso, né? E, enfim, foi uma experiência, assim, que foi um baque muito forte pra gente, porque tem até na psicologia, não me lembro o nome do termo, mas que quando você tem uma experiência muito boa e aí do nada, de repente, uma muito ruim, aquilo pode até virar um trauma, né? E aí, por isso, eu acho que a nossa cabeça não tava digerindo muito bem o que tava acontecendo. Mas foi, assim, uma honra conhecer o Oliver, as coisas que ele falou. Ele gravou vídeo pro meu sobrinho, que é fã dele, né? Eu falei, a primeira música que o meu sobrinho ouviu no fone de ouvido foi sua. Porque meu sobrinho tinha 2 anos de idade e eu acho que era aquela Miss You. I don't never wanna see you, I don't never wanna miss you again. Aí, enfim, meu sobrinho tava na minha frente e eu tava com um fone de ouvido. Eu falei,
tu é criança, tu nunca ouviu no fone. Então vem cá, vou te mostrar. E ele já escutava Michiu na TV, muito, sempre pedia, ele sempre apontava o dedinho, quero ouvir isso aqui. A gente botava e ele ficava dançando, assim. Aí eu coloquei no fone de ouvido, ele ouviu, e aí eu tenho até o vídeo dele fazendo assim, ó. Ele fecha o olho e fica com o dedinho assim, ó. Coisa mais gracinha. Daí eu falei pro Oliver, eu tenho um sobrinho, né? Eu acho que ia ser bem legal se você mandasse um salve pra ele. Agora ele não vai entender porque ele tem 4 anos e não fala inglês. Mas no futuro ia ser bem legal ele assistir. Daí ele mandou assim... Thomas, aqui é o Oliver, você não tá aqui por quê? Eu cheguei antes, cheguei antecipado ainda, e você não tá aqui, era pra ser um dia muito legal se você viesse, mas na próxima você vai vir, viu, Thomas? Aí falou um monte de coisa fofinha, depois eu fiquei reassistindo as coisas, sabe? E aí o coração pesa, mas ao mesmo tempo eu tento lembrar das coisas que ele falava, a forma como ele lidava com a morte, a forma como ele falava para as pessoas lidarem também com isso. E ele tinha acho que um autoconhecimento, talvez uma autopercepção, assim, muito desenvolvido, sabe? Porque dava para ver realmente o conforto dele, independente das coisas que ele fazia na vida ali. Não era uma pessoa que, sei lá, não tinha insegurança, sabe? E eu acho isso muito legal. É uma coisa que ele chegou a comentar em algum momento também, que as pessoas na volta, assim, sempre têm uma insegurança com uma coisa ou outra, mas ele falava, não precisa disso, por que você tá assim, por que você tá inseguro? Não precisa ser inseguro. E você não tem necessidade de ser assim, né? E em certo ponto também ele falou que ele não sentia algumas emoções, tipo, nunca sentia tanta ansiedade ou coisa assim. Falei, queria ser igual a você. Só que aí eu não entendi tudo que ele falou, porque ele fala muito rápido, né? Então algumas coisas em inglês eu ficava meio... O que ele falou? Daí eu falei, queria ser igual a você. Aí ele falou, não, acho que não é uma coisa boa. Então eu acho que eu não entendi tão bem o que ele quis dizer naquele momento, mas eu acho que assim... É uma pessoa que lidava muito bem consigo mesmo, com as relações com as outras pessoas e, principalmente, conectar com pessoas. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.